Meus irmãos, continuando essa série que nós estamos fazendo sobre comunidade, o jeito de viver a vida e a fé. E por que o jeito? É porque nós não entendemos e eu não consigo compreender uma outra forma de viver a vida e a fé se não for em comunidade, se não for com pessoas. Não existe cristianismo sendo vivido de forma isolada. Ele só pode ser vivido em comunidade, em contato com outras pessoas, se relacionando com outras pessoas, vivendo essa realidade da comunidade. Mas a comunidade, o grupo de pessoas que vive para si mesma, ela pode ser qualquer coisa, menos igreja. O que estou dizendo com isso é que não adianta estarmos juntos, e estaremos, por estarmos juntos, vivendo igreja. Podemos estar juntos e não estarmos vivendo igreja, porque estamos vivendo para nós mesmos. Eu lembro com 20 anos, quando eu comecei o curso teológico no seminário lá em Recife, um livro chamado Aconselhamento Pastoral, de um autor chamado Howard Klinebel. Eu acho que é isso. E ele fala de um posto de salvamento. Ele fala de uma costa marítima que tinham ali muitos náufragos. Muitos naufrágios aconteciam ali. E tinha uma turma que ficava ali naquele lugar, já sabia que o navio afundava ali e já se preparava para o navio afundando, chegar lá e salvar aquelas pessoas. Uma turma que entendeu isso como propósito de vida e ficavam ali no aguardo. O navio afundava, eles corriam e salvavam aquelas pessoas. Algumas pessoas agradeciam e seguiam sua vida. Outras disseram, mas que legal, o que vocês fazem? A gente fica aqui, a gente já sabe que vai afundar, porque esse lugar aqui é perigoso, então a gente fica esperando, na hora que afunda a gente já corre e já salva. Aí alguns disseram, poxa, a gente quer ficar com vocês, a gente pode ficar com vocês nessa missão? A gente quer estar junto. Os caras de boa, fica com a gente, vamos salvar aí os próximos e ficar guardando aqui, que daqui a pouco afunda um e a gente corre lá e salva. Aí foi juntando mais gente, juntando mais gente. E eles salvaram muitas pessoas. E muitas das pessoas que eram salvas acabavam ficando lá, acabaram se instalando. E eles se organizaram, compraram botes novos, construíram uma sede, pintaram as paredes, transformaram os dormitórios, bonitinho, tudo funcionando. Tinha uma estrutura fantástica, maravilhosa que eles criaram para esse posto de salvamento. Um dia, um grande navio afundou. E eles correram para salvar aquelas pessoas. Mas muitos depois ficaram reclamando, dizendo que aquelas pessoas chegavam sujas, chegavam com sangue, chegavam molhadas, e começaram a sujar o posto de salvamento. Começaram a atrapalhar o que eles faziam ali. Começaram a danificar o investimento que eles tinham feito naquele posto. Alguns saíram e fizeram um clube. Disseram, não, a gente quer mesmo, a gente se ama, a gente está aqui vivendo algo fantástico. E a gente que fizeram um clube. Diz que naquela costa hoje tem vários clubes. E alguns ainda continuam, lembrando que eles são um posto de salvamento. E que eles precisam sair do seu lugar e até onde estão as pessoas que estão precisando. E fazer diferença na vida delas. Quando esse autor fala essa história e conta essa história, ele está fazendo uma referência à igreja, que muitas vezes esquece qual a sua missão. Esquece qual é a sua missão e começa a se envolver com coisas que são periféricas. Se transforma num clube social, se começa a viver para si mesmo, começa a se proteger das coisas que vêm de fora e que podem de alguma forma ser uma ameaça ou sujar as paredes desse prédio novo. Nós não existimos para nós mesmos. O Mar Morto é um mar conhecido como o mar que não tem vida, porque ele só recebe, ele não deságua. E porque ele só recebe e não deságua, ele não tem vida. A igreja e o povo que se chama igreja tem uma missão, e esta missão é abençoar outras vidas. Jesus diz de forma muito clara que aquele que beber da água que ele der, não terá sede novamente, ao contrário disso, se tornará como uma fonte de água viva. Ele disse para aquela mulher no poço que ela seria como uma fonte de água viva que jorra para a eternidade. E a ideia de fonte, uma fonte ninguém segura, ninguém contém.
A gente não consegue segurar para a gente mesmo toda esta água que flui do trono da graça de Deus. E no momento que nós tentamos represá-la, que nós tentamos guardá-la e criar um clube, criar uma comunidade que está vivendo para si mesma, nós nos tornamos um clube social, nos tornamos um lugar de convivência, nos tornamos um lugar onde as pessoas se relacionam, mas deixamos de ser igreja porque estamos abandonando a nossa missão. A igreja tem uma missão. Ao mesmo tempo que nós fomos alvo do amor de Deus, nós também somos canal desse amor, canal desta mensagem, canal desta palavra. Sabe qual é o problema, meus irmãos? É que muitas vezes nós confundimos e reduzimos a nossa missão. Ora confundimos, achamos que é uma coisa e a outra, e ora nós reduzimos a nossa missão. Achamos que a missão da igreja é povoar o céu simplesmente, ganhar almas para Jesus simplesmente, embora isso faça parte da missão da igreja. Achamos que a missão da igreja é denunciar o pecado, defender a verdade, nos tornamos tão ríspidos, nos tornamos tão raivosos. Achamos que a missão da igreja é não se contaminar com este mundo e ficar esperando a volta de Cristo. Confundimos a nossa missão, erramos o que é. Achamos que a nossa missão é encher os templos, ou aprovar leis que favoreçam cristãos ou evangélicos no nosso país. Confundimos a nossa missão. Quer ter raiva do mundo, quer odiar o mundo. E como a gente tem no nosso meio hoje uma raiva do mundo, às vezes dentro de ambiente de igreja. Eu quando penso nesse evangélico, esse mundo gospel raivoso, essa igreja, teve uma época que eu falei da igreja apavorada, na época de Fortaleza apavorada, eu digo, a igreja raivosa. É uma igreja raivosa, que tem raiva do mundo, que tem raiva de pecador. Raivosa. Eu fico me lembrando de Estevão, porque Estevão lá em Atos, quando ele está sendo apedrejado, ele sentiu tudo, menos raiva daquelas pessoas que estavam apedrejando ele. Ao contrário disso, ele olhou e viu Jesus à direita do Pai, e depois ele diz, Pai, não imputa sobre eles este pecado. E depois de dizer isso, ele morreu. Uma igreja que não concorda, que é agredida e que responde não com raiva, não responde com ódio, não fica achando bom quando alguém que pensa diferente, acontece alguma coisa ruim. Essa semana nós tivemos exemplo disso naquela vereadora que faleceu. E quantas pessoas incomodadas com a sensibilização que foi gerada no nosso país? Por quê? Por quê? Nossa missão não é ficar apontando o dedo na cara das pessoas. Nossa missão não é ficar tendo raiva das pessoas. Mas qual é a nossa missão, então, como igreja? Para que de fato nós existimos como comunidade, como povo? Mas antes, de que igreja nós estamos falando? Eu quero voltar para a imagem do domingo passado, daquela igreja que diz, pinte somente a igreja. O que você pintaria? Essa pessoa acertou, será que você acertaria? Porque quando nós estamos falando de igreja aqui, nós não estamos falando da Candeias. Candeias é a Igreja Batista Candeias, que tem um endereço, tem um CNPJ, tem uma conta corrente. Nós não estamos falando dessa igreja, nós estamos falando das pessoas. E quando eu for falar de missão aqui, não é a missão da Candeias. É a missão das pessoas. E aí eu quero voltar para a definição. Porque o que diz a definição que eu trabalhei com vocês no domingo passado? De que a igreja é um grupo de pessoas que reconhece o senhorio de Jesus e que se relacionam entre si, cumprindo um papel fundamental na vida um do outro e no local onde vivem. Então a igreja é um grupo de pessoas que reconhecem Jesus como Senhor e cumpre um papel fundamental, um na vida do outro, dentro deste grupo, e também no local onde elas estão. Elas quem? As pessoas estão inseridas. Qual é o endereço da igreja? Qual é o endereço da igreja? Qual é o endereço da igreja? Será que é José Barreto Parente 331? Ou nós temos vários endereços? Ou nós estamos inseridos em vários contextos? Isso aqui é apenas o lugar que nós nos reunimos para celebrar. Mas não é aqui que a igreja acontece. Não é aqui que a comunidade, de fato,
acontece em suas relações. Está para muito além disso. Está para muito além disso. E aí vem a pergunta: qual a nossa missão? Porque se estamos apenas nos juntando e não estamos cumprindo a missão, não estamos sendo igreja, estamos sendo ajuntamento de gente. Igrejas são pessoas que reconhecem o senhorio de Jesus, se reúnem e estão cumprindo a missão, um na vida do outro e no lugar onde nós estamos inseridos, onde eu estou inserido, onde você está inserido. Qual é a nossa missão? Eu queria ir para Efésios. Eu queria ler um texto de Efésios para vocês aqui. O pessoal que fez Vida e Missão, que está fazendo Vida e Missão, que está fazendo o módulo igreja, fez o módulo igreja, vai lembrar desse texto e de como nós estudamos bastante esse texto. Eu queria ler alguns trechos aqui com você. Percebam qual é o plano de Deus e onde que a igreja está inserida nesse plano. Efésios 1, de 9 a 10 diz: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, qual é o propósito de Deus? Em Cristo. É fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Por desse texto a gente já entende que o plano de Deus é convergir em Cristo, o que, meus irmãos? Todas as coisas. Todas as coisas. Efésios continua, e ainda nesse capítulo, a partir do versículo 20, ele diz que ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita nas regiões celestiais. Que Cristo foi colocado onde, meus irmãos? Acima de todo principado e potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja, que não é a Candeias. Deus o deu à igreja. Pessoas, grupo de pessoas que reconhecem o senhorio de Cristo e que cumprem um papel, um na vida do outro e no lugar onde vivem. O deu à igreja, a qual é o seu. Nós somos o quê? O corpo desse Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a materialização de Cristo na terra. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja não é um espaço, a igreja não é uma razão social, um CNPJ, a igreja são pessoas. Passa a próxima foto, pode colocar a foto. Essa cruz está sendo formada por pessoas. Nós somos o corpo de Cristo. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e deu a este Cristo para que ele seja cabeça sobre todas as coisas. A igreja, corpo dele, para agir no mundo em que nós vivemos. Efésios ainda continua, e Efésios diz no capítulo 3, a intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, que não é a Candeias, são pessoas que estão debaixo do senhorio de Cristo, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida, dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mediante a igreja. Mediante a igreja. Paulo ainda diz em 2 Coríntios 5,19 que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o quê? O mundo. Reconciliando consigo, usando a linguagem de Efésios, todas as coisas. Não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus está, por intermédio da sua igreja, reconciliando todas as coisas com Cristo. Consigo. Colocando todas as coisas debaixo dos pés de Cristo.
Às vezes esse conceito fica muito solto e eu fiz um desenho. O Ricardo vai passando aí. Nós temos aí um mundo, uma bola, que representa todas as coisas. O que é que foi colocado sobre debaixo dos pés de Cristo? Foi só os que creem? O que é que diz em Filipenses? Que todo joelho se dobrará e toda língua. O que é que foi colocado sobre os pés, debaixo dos pés de Cristo? Todas as coisas. E Cristo é cabeça. Pode colocar, Ricardo, próximo. Cristo é cabeça sobre todas as coisas. E o que esse texto está dizendo é que ele tem um corpo, que é através deste corpo que ele vai reconciliar todas as coisas e fazer, usando a linguagem do texto, fazer convergir todas as coisas em Cristo. E ele vai usar o seu corpo para isso, que é a igreja. A igreja é o corpo desse Cristo, que foi colocado sobre todas as coisas. E através da mão de Cristo, do pé de Cristo, da face de Cristo, através dos braços de Cristo, dos pés de Cristo, do seu corpo, que ele está querendo reconciliar todas as coisas. O seu corpo somos nós. Eu às vezes não gosto muito dessa imagem, porque traz a ideia de que a igreja está sobre todas as coisas. Por isso eu prefiro essa, onde nós temos todas as coisas, Cristo sobre todas as coisas. E a igreja são as comunidades que estão espalhadas no meio de todas essas coisas, que têm missão de ser corpo de Cristo sobre todas as coisas. Meus irmãos, todas as coisas. Isso inclui a nossa cidade. Isso inclui as pessoas que estão sofrendo ao nosso lado. Isso inclui nossas estruturas familiares, nossas estruturas sociais. Deus está em Cristo e através de nós, fazendo convergir todas as coisas em Cristo Jesus. E escolheu a sua igreja. Diz que Deus, o Pai, deu a Cristo, a igreja, como seu corpo para executar esta missão. Amém, irmãos? Mas existem duas formas básicas de cumprirmos a nossa missão. Duas formas básicas. E as duas são através de comunidade. Por isso, comunidade é o jeito de vivermos a vida e a fé. Não tem como ser igreja sem comunidade. Sem estarmos juntos, sem estarmos sendo corpo. Porque se você for só um membro isolado do corpo, você não é um corpo. Você não faz parte do corpo, porque você não está conectado ao corpo. É juntos. E aí, é claro, cumpramos a missão, sendo povo, sendo corpo, sendo comunidade, assumindo nosso lugar como povo. Repito que não tem a ver, mas não reduza isso a candeias, porque não é mais do que isso. É muito mais do que isso. Nós temos aqui aquela imagem anterior que tem várias comunidades. Aqui nós temos várias comunidades inseridas nessa comunidade maior. Fortaleza tem várias comunidades. E algumas pessoas que até nós chamamos de desigrejados, mas que se estão conectados a outras pessoas que estão debaixo do senhorio de Cristo, estão juntas, sendo bênção uma na vida do outro e fazendo diferença no lugar onde eles vivem, cumprindo sua missão, estão sendo igreja. Estão sendo igreja. Ser povo. O pedido de alguém que é importante para a gente, vale muito para a gente. Um pedido de alguém que é importante para a gente e que está se despedindo da gente, pelo menos por um bom tempo, vale mais ainda para a gente. E Jesus teve um tempo com os discípulos muito precioso. Ele já estava prestes a ir para a cruz, morrer na crucificado. E ele ora. Jesus fez uma oração. E na oração, em João, capítulo 17, ele diz: a minha oração não é apenas por eles, por aqueles que estavam lá, mas eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ele está falando de quem? Quem são esses que hão de crer em mim por meio da mensagem deles? Levanta a mão, quem são essas pessoas? Somos nós.
Ele orou por nós. Ele disse, eu estou orando por aqueles que ainda hão de crer em mim. Ele está orando por você, Ele está orando por nós. Para que todos sejam... O que é que Jesus pede? Que nós sejamos um. Que nós sejamos um. Pai, como tu estás em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, que eles sejam um. Eu dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Jesus está dizendo que esta igreja, este povo, que se chama pelo meu nome, que eles sejam um, que eles vivam em harmonia, que eles vivam em unidade. A gente falou no domingo passado sobre o papel terapêutico que a gente tem um na vida do outro, de curarmos um ao outro. Se a gente fica só a gente juntinho se curando e não cumpre a nossa missão, a gente está fazendo aquilo ali o quê? Um grupo de autoajuda? Um grupo terapêutico simplesmente? Mas Jesus está orando e dizendo que eles sejam um, porque a unidade deste povo, a comunidade sendo vivida de forma plena, é impactante. Ela vai fazer o mundo crer. Porque quando nós de fato vivemos comunidade, nós impactamos o mundo que vivemos pelo simples fato de vivermos um amor e uma relação que não existe. Dizer, pastor, isso não é viagem, não. Pode até ser dentro do nosso contexto, de dureza de coração, de falta de fé, fechado para o outro. Mas essa oração que Jesus fez se cumpriu em Atos. Foi o que ele disse, foi o que ele pediu, que eles sejam um, que eles vivam em plena unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que acontece em Atos 2, meus irmãos? Vou ler. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o que aconteceu, meus irmãos? A partir desta unidade, a partir dessa comunhão, a partir dessa comunidade de fato, real, autêntica, onde as pessoas ajudavam umas às outras, onde as pessoas estavam juntas, comiam nas casas uns dos outros. É tudo que a gente não quer. É tudo que a gente não quer, ter que dividir nada com ninguém. Ter que estar com alguém toda hora no pé da gente. É tudo que a gente não quer. Mas eles viveram isso. Dizia, pastor, mas não tinha internet, não tinha tanta coisa para fazer, não tinha esse trânsito horroroso. As pessoas ficavam lá, sim, não importa. Nós hoje temos, sim, de fato, muito mais barreiras do que naquela época para viver comunidade. Mas o que aconteceu quando eles viveram? O texto encerra dizendo o quê? A cada dia, o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O simples fato de viverem um amor verdadeiro entre eles impactou o mundo que eles viviam. E as pessoas olhavam e diziam, que amor é esse? Eu quero isso para mim. Nossa comunidade, nossas comunidades exalam isso. Exala, meus irmãos. Ou que nós temos visto a respeito da igreja, aquilo que chamamos de igreja brasileira. São as pessoas dizendo, eu não quero isso para mim. Porque não temos cumprido a nossa missão simples de ser povo. Nós não estamos sendo usados como povo,
como comunidade, como corpo, para fazer convergir todas as coisas em Cristo e sermos usados para reconciliar todas as coisas em Cristo Jesus. Enquanto nós estivermos abraçados na nossa individualidade e no nosso individualismo, simplesmente nos protegendo de tudo aquilo que possa te mexer com o nosso conforto, tudo aquilo que possa nos tirar da nossa zona de conforto, enquanto nós estivermos presos ao nosso eu e não aprendermos a viver o nós não estamos sendo igreja. Você está sendo membro de uma instituição religiosa e você frequenta um culto de uma instituição religiosa e você se abastece com isso emocionalmente e até espiritualmente para viver a sua semana, para enfrentar os seus problemas. Mas viver igreja é viver corpo, é viver relacionamento. Próximo domingo eu vou encerrar a série e o título será Espiritualize as suas relações. Porque relacionamentos nós temos. Mas quais dos relacionamentos que nós temos vivido a partir de realidades espirituais? Temos sido de fato igreja um na vida do outro. Entende, irmãos? O impacto numa sociedade tão individualista, tão separatista, tão briguenta, o impacto de uma igreja, de um corpo de Cristo que exale o amor dele, é profundo e tremendo. O problema é que nós não estamos exalando isso. A Igreja Evangélica Brasileira não está exalando isso. Não está. Porque estão ocupados com suas missões periféricas e não estão cumprindo a essência daquilo que representa ser igreja. São nossas relações. Por último, meus irmãos, cumpramos a missão, sendo agentes do reino, onde estivermos. Seja um agente do reino. Lucas 9, 1 e 2 diz, reunindo os 12, Jesus deu-lhes o poder e a autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus está chamando o seu povo, continua chamando o seu povo, continua chamando suas comunidades, suas microcomunidades, suas macrocomunidades, e enviando essas pessoas ao mundo, onde nós vivemos, onde nós estamos, para expulsar sim os demônios. E quais são os demônios que precisam ser expulsos no seu ambiente de trabalho? Quais são os demônios que precisam ser expulsos das ruas da nossa cidade? E eu não estou falando de tranca-rua, não. Eu estou falando de estruturas demoníacas que aprisionam o ser humano, que objetificam o outro, que usam o outro. Quantas estruturas demoníacas nós temos para expulsar, quanta doença. As pessoas estão feridas, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão com síndromes e síndromes e síndromes. E cada dia se inventa mais uma. Tem gente adoecendo por tudo que você possa imaginar. Está enviando você para curar essas doenças, para pregar o evangelho do reino, anunciar que existe um Deus que se importa, que é próximo, que existe uma vida em Deus para ser vivida, curar os enfermos. Curar os enfermos. Quando a Bíblia fala do ministério de Jesus, diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. O corpo de Cristo, se é corpo de Cristo, precisa exalar esta mesma compaixão que é real na vida de Jesus. Se somos o corpo deste Cristo, existe uma missão para nós vivermos como corpo. Romanos 14, 17 ainda diz, porque o reino de Deus não é comida
e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, ele é sinalizado por homens e mulheres que anunciam os valores do reino, a mensagem do reino, onde você estiver. Como Dorcas, que estava lá no lugar dela, cuidando de pessoas, dando esmolas. E quando Dorcas morreu, pastor Marcos pregou sobre isso aqui. Quando Dorcas morreu, um bocado de gente chorou. Porque tirar Dorcas da terra significava, e era uma mulher, tirar ela da terra, eu digo que era uma mulher no sentido que era um ser humano, porque Dorcas parece outra coisa. É uma pessoa. Então você tirar ela da terra, significava deixar a terra pior. Porque ela estava cumprindo sua missão. Se você for abduzido agora por um ET, você vai fazer falta para quem? Para sua mãe? Para os seus filhos? Para o seu esposo e sua esposa? Dorcas tinha pessoas ao redor dela, que dependiam dela, que precisavam da ação dela. Ela estava cumprindo a missão dela. E nós temos uma missão a cumprir onde nós estamos. Vocês já ouviram falar de um cara chamado John Newton? John Newton é o autor da música, da letra da música Amazing Grace. Ele escreveu aquela letra. E John Newton era um capitão de um navio negreiro, que trazia escravos da África para a Inglaterra. E ele encontra-se com Cristo. E quando ele tem um encontro com Cristo, a vida dele muda. Ele diz, eu não tenho mais como ser capitão de um navio negreiro. Ele sai, ele se torna um pastor. Depois ele tem uma ovelha do seu rebanho, chamado William Wilberforce. O William Wilberforce chegou para ele e disse, eu quero ser pastor que nem você. Ele disse, não. Vá para o parlamento e tire aqueles navios negreiros do mar. Chamado pastoral, o pastor diz, não vai fazer diferença no lugar que você está inserido na sua profissão. Seja um agente do reino onde você está. O William Wilberforce começa a travar uma batalha dentro do parlamento inglês para acabar com a escravatura. E é o primeiro lugar no mundo onde se acaba com a escravidão. Por influência de um discípulo de Jesus, que mudou a sua vida, que cumpriu sua missão e mudou uma realidade. Amém, irmãos? O que dizer de Martin Luther King? Que disse, não, eu tenho um sonho, que no meu país, pessoas de todas as cores, de todas as raças, pessoas onde pretos e brancos possam andar juntos, dividir o mesmo espaço, estudar na mesma escola, usar o mesmo banheiro, usar o mesmo ônibus. Eu tenho um sonho. E deu sua vida por isso. O Mark, que faleceu essa semana passada, que era missionário aqui do Lar Davis, que veio lá dos Estados Unidos para construir um orfanato, para cuidar de pessoas. Aqui na nossa comunidade, quantos funcionários públicos nós temos aqui? E eu conheço a história de alguns. Essa galera está fazendo diferença onde está. Está fazendo diferença, está dizendo não à corrupção. Está sendo um agente do reino ali, dizendo não, eu não vou assinar isso. Eu não vou aceitar isso daqui. Que se mobilizou, gente da nossa igreja que se mobilizou em sindicato, em organizações, para poder mexer com superintendência de polícia no nosso país. Para acabar com corrupção. Acabou, irmãos? Acabou? Não, porque ela se reinventa. Mas ele cumpriu a missão dele como discípulo de Jesus. Inserido onde ele está. Os nossos professores, os nossos advogados, os nossos médicos, os nossos comerciantes, os empresários dessa igreja, deste povo
que é braço de Jesus, que está tentando reconciliar todas as coisas consigo, com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Nós temos uma missão. Aí você diz, pastor, mas esse pessoal que está espalhado, onde é que está a comunidade? Eles estão sozinhos lá trabalhando. Não tem comunidade aí? Não tem? Tem. Tem gente junto, tem gente orando. Eu lembro de um irmão que quando teve esse problema aí de enfrentar a corrupção, ele foi lá em casa, entregou um documento para guardar, entregou um CD para guardar, um bocado de prova. Quando o funcionário público da igreja diz, eu não assino, não vou fazer parte disso, ele chega aqui, compartilha para o grupo de irmãos e recebe força, recebe oração, recebe incentivo. Essas pessoas estão mudando realidades, tem comunidade por trás, tem grupo por trás, tem gente por trás sendo igreja junto com ela e fortalecendo ela a cumprir sua missão como agente do reino. Então, quando nós estamos falando de comunidade, a gente não está falando de grupinho de igreja, não. A gente está falando de algo muito sério, que é vivermos de fato uma unidade que possa impactar o mundo que nós vivemos, que é nos fortalecermos mutuamente para que sejamos agentes sinalizadores do reino de Deus, onde estivermos. Felipe pregou um domingo desse, falando do tanto de evangélico, de cristão que existe no nosso país, tipo, não era para estar melhor? Não é? Se isso tudo que a gente tem, nominalmente, de cristão, é a igreja de Jesus, era para estar melhor, não era? E por que não está? Nós precisamos cumprir nossa missão. Como povo, sendo povo, nos fortalecendo como povo, para individualmente também estarmos cumprindo a missão onde quer que nós estejamos. Nós não estamos sozinhos, essas pessoas não estão sozinhas. O William Wilberforce não estava sozinho, o Martin Luther King não estava sozinho, o Mark Dula Davis não estava sozinho. Não estava. Esses funcionários públicos que eu falei aqui não estão sozinhos. Estão compartilhando isso como batalha espiritual dentro dos seus grupos, dentro de sua casa, dentro de sua família, orando com seus líderes. Eles não estão sozinhos. Estamos sendo igreja. Então, quando a gente fala de comunidade, a gente não está falando simplesmente de comunhão. A gente está falando de mudar o mundo. A gente está falando de salvar o mundo. A gente está falando de participar do plano redentor de Jesus. Plano redentor de Deus em Cristo Jesus, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Amém, irmãos?